falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Tenho 1 hora para passar com você. Quero fazer desse tempo um tempo muito especial de alegria, de comunhão, de unção, para que a virtude de Deus possa alcançar você. Você que está desiludido com a vida, você que está triste, você que está se considerando a pior de todas as criaturas, você que pensa que não tem alguém que possa contar, você que muitas vezes está aí reclamando, dizendo que viver assim nem compensa, eu quero que você abra o coração, porque o que Deus tem para fazer na sua vida é algo novo, precioso e glorioso. E Ele vai trazer de volta ao seu coração aquele prazer importante da vida, para que você possa viver uma vida nova, preciosa e gloriosa. Fica comigo aqui durante essa 1 hora e tenha certeza de uma coisa: o que Deus quer e vai fazer na sua vida é algo grande, é algo precioso, é algo glorioso. O programa Falando ao Coração de hoje está começando. E durante essa 1 hora que vamos passar juntos, eu quero orar com você, eu quero ministrar palavras bíblicas ao seu coração, eu quero dar importantes informações para você, quero que você esteja comigo. Pega esse controle remoto, coloca longe de você e fica atento, porque olha, cada palavra, cada momento, cada quadro, tudo só tem um propósito: trazer a bênção de Deus e ministrá-la ao seu coração, para que você viva forte, viva feliz, viva abençoado, viva vitorioso. O Falando ao Coração é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Betel. A nossa sede está em Goiânia, capital de Goiás, e é daqui do coração do Brasil que eu tenho a alegria de chegar até você. Você que está no norte do país, você que está no nordeste, você que está no sul, você que está no sudeste, você que está no centro-oeste. Você de qualquer parte do Brasil me sintonizando pela Rede Boas Novas. A você aqui de Goiás que me acompanha pela TV Goiânia. Você através da internet em qualquer parte do mundo. O segredo é abrir o coração e deixar Deus te abençoar. Mas eu falo com você também que me ouve pela 93,9 FM aqui de Goiânia. E a você também que me ouve pela AM 1020 de Firminópolis. Onde quer que esteja, abra o coração e diga: Senhor, entra aqui, faz morada, faz uma obra importante, faz a mudança que for necessária e me dá a paz, a alegria, a esperança e o prazer da vida, tão importante para viver e desfrutar de momentos gloriosos e maravilhosos neste viver. Viva com Cristo e você estará com aquele que nunca perdeu uma batalha e que vai fazer de você um grande vencedor, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Durante o programa, eu tenho mensagens bíblicas para compartilhar com você. Quer acompanhar pelos textos? Vamos lá. Primeira mensagem de hoje, baseada em Lucas, capítulo 23, versículo 38. Segunda mensagem de hoje, baseada em Filipenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Terceira mensagem bíblica de hoje, baseada no Salmo de número 62. Salmos 62, salmo de campanha desta semana. Há 482 semanas eu proponho aqui as campanhas dos salmos. E para esta semana eu proponho a campanha do Salmo 62. Faça essa campanha, Deus vai te abençoar poderosamente, maravilhosamente, gloriosamente, e você vai ser aquela pessoa ricamente abençoada por Deus. Mas durante o programa eu faço também orações importantes com você. A primeira oração de hoje será para abençoar a sua vida. A segunda oração de hoje será para você que está doente, para você que está enfermo. E a terceira oração de hoje é a oração do altar da intercessão. Para esta oração, eu quero que você liga para mim e informe o seu nome para que ele seja colocado diante de Deus no altar da intercessão. Deus vai te abençoar de maneira especial e de maneira gloriosa também, porque na presença de Deus é assim: alegria, paz, esperança e vitória.
a cada dia. Através do programa Falando ao Coração, você tem a oportunidade de ser tocado por Deus nas orações, nas ministrações, nos testemunhos, em cada momento do programa, porque Deus vai fazer uma obra importante e gloriosa na sua vida. Por isso, fica comigo aqui durante o programa e saiba de uma coisa: Deus ama você e tem o melhor desta vida para o seu viver. O pecado é como a barba, produz-se e é preciso cortá-lo continuamente. Isso foi uma palavra dita por Martinho Lutero. Se você não preocupa a cada dia vencer todo mau pensamento, toda oportunidade de uma má atitude, você acaba com isso trazendo dificuldades enormes para a sua relação com Deus. E quando a sua relação com Deus está estremecida, está em dificuldades, você cria embaraços também na relação com as pessoas. Porque nesta vida nós precisamos ter paz com Deus, paz com o nosso próximo, para viver em paz conosco mesmo. Quando você não está em paz com você, implica em pensar que você está em conflito com as pessoas. E estando em conflito com as pessoas, acaba entrando também em conflito com Deus. E esta vida de conflito traz inquietação e dificuldades para a sua vida. Então, o melhor mesmo, sabe o que é? É procurar viver bem com Deus, viver bem com o próximo e viver bem consigo mesmo. Porque desta forma você vai a cada dia cortando todo o laço que o mundo quer lançar sobre você para que você se envolva no pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas diz também que o dom gratuito de Deus é a vida. O pecado gera morte, o perdão gera vida. Você escolhe de que lado fica. Quer ficar do lado do pecado? Cuidado, porque a morte está te esperando na próxima esquina. Quer ficar do lado da vida? Então, viva a cada dia com Deus, uma vida nova, preciosa e gloriosa, porque Deus tem bênçãos maravilhosas para você. Deus, a cada momento, tem uma bênção nova para a sua vida. E se você fica comigo aqui, faz do Falando ao Coração seu encontro diário com Deus, o seu momento devocional de cada dia, você só tem bênçãos e milagres para desfrutar no seu viver. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje? Leia comigo Lucas capítulo 23, versículo 38. Lucas 23, 38. Assim está escrito. Lucas 23, 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o Rei dos Judeus. Repetindo, e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o Rei dos Judeus. A morte de Jesus delineia um comportamento que era propósito divino para toda a humanidade. Até então, a religião, chamada religião de Deus, estava restrita ao povo hebreu. Esse povo hebreu que veio da linhagem de Abraão, Abraão que foi um dia chamado por Deus para sair de sua terra, sair de sua parentela, ir para um lugar distante, onde estabeleceria uma nação, foi um homem que assumiu um compromisso com Deus. E aí surgiu o povo hebreu, que era o povo que estava sob a manutenção, a batuta do propósito divino. Era um povo especial, escolhido a dedo por Deus, para ser um povo que não se entregasse à idolatria, para ser um povo que testemunhasse para todos os demais povos da terra que havia um Deus poderoso, que tinha um Deus eterno, que tinha um Deus glorioso, que merecia ser honrado, glorificado e exaltado. E desta forma, esse povo, chamado povo hebreu, era o povo que representava Deus na terra. Os demais eram considerados gentios, e os hebreus tinham um compromisso com Deus, e Deus tinha um compromisso com os hebreus. Viviam assim, sob o propósito divino.
enquanto que os demais povos tinham seus deuses, suas práticas, a idolatria reinava e coisas assim. Mas o povo hebreu proclamava que há um só Deus e só deveria adorar a Ele, porque Ele era Senhor de todas as coisas. Mas Jesus veio ao mundo, e Jesus não veio só para os hebreus. A verdade é que Ele até inicialmente tinha um propósito de alcançar os hebreus, mas a Bíblia diz que Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. E como os seus rejeitaram a promessa, ou o propósito que Ele tinha para salvar a alma humana e criar, a partir daí, aquilo que chamamos de cristianismo, Jesus estendeu a sua palavra, o seu propósito, a sua ação para o mundo inteiro. E ali na cruz do Calvário, quando Jesus estava pendurado, alguém chegou e escreveu em 3 idiomas: Rei dos Judeus. Jesus, Rei dos Judeus. Escreveu no idioma grego, que era a língua da cultura, era o povo que defendia o conhecimento, a cultura na época. Portanto, os gregos eram os representantes da cultura. Escreveu na língua romana, que era o domínio político existente na época. O próprio povo hebreu estava debaixo do controle de Roma, e a extensão de alcance do governo romano estava cada vez ampliando mais, conquistando mais povos, conquistando mais nações, estabelecendo um governo que estava reinando praticamente no mundo habitado da época. Então, os romanos representavam o poder político, e naquela hora, aquela língua usada para escrever Jesus, o Rei dos Judeus, foi também a língua dos romanos. E por último, colocou a língua hebraica. Como disse, era o povo que representava Deus, representava a religião. Então nós observamos que na crucificação de Jesus já adotou uma linguagem de 3 idiomas. Portanto, estava mostrando através daquilo que o evangelho estava pronto para alcançar todo mundo. E ao adotar esses 3 idiomas, grego, romano e hebraico, estava com isso demonstrando que o poder deste Jesus, que estava naquela hora sendo crucificado, era maior do que o poder cultural representado pela língua grega, o poder político representado pela língua dos romanos e também o poder da religião representado pelos hebreus. Então, observe bem, o propósito de Jesus vir a esta terra foi trazer salvação para todos. Quando você lê João 3,16, você vai encontrar a seguinte expressão: porque Deus amou o mundo grego, romano, hebraico, o mundo existente na época, seja ele cultural, político ou religioso. Deus amou a todos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito é Jesus, para que todo aquele que nele crê, veja, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe, ali ao escrever aquela placa e colocar sobre a cabeça de Jesus, acima da cabeça de Jesus, pendurado naquela cruz, todos estavam observando que aquela expressão, Jesus, Rei dos Judeus, estava escrito na língua grega, na língua romana, na língua hebraica, que eram as línguas que sobressaíam sobre as demais naquela época, de forma que qualquer um que passasse por ali entenderia que aquele que estava na cruz era Jesus, o Rei dos Judeus, e que tornou-se o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. É importante observar que Jesus veio trazer uma nova ordem para o mundo. Enquanto que até a vinda dele, a religião estava restrita, o propósito de Deus estava restrito, o mandamento divino estava restrito ao povo hebreu, agora é estendido para todos os povos. E Pilatos, até sem saber, foi usado por Deus naquela hora para fazer esta declaração: Jesus é rei para os romanos, Jesus é rei para os gregos, Jesus é rei para os hebreus, consequentemente, Jesus é rei para todos os povos.
É por isso que, quando você analisa a igreja do Senhor Jesus, estabelecida por Ele próprio, porque Ele mesmo disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao edificar esta igreja, Jesus estava dando uma resposta para o mundo de que este movimento, que pode ser chamado de cristão, cristianismo, movimento dos crentes, coisa assim, ele estava estabelecido para expandir pelo mundo inteiro no transcorrer da história. Veja que começou há praticamente 2000 anos atrás. Você, por mais inteligente que seja, poderá fazer agora uma análise sobre movimentos que surgiram no transcorrer da história. Eu pergunto, qual deles sobreviveu há tanto tempo? Alguns sobreviveram há 100 anos, outros 200 anos, outros até mais um pouco. Mas 2000 anos, só o cristianismo. Quando falo de cristianismo, eu estou falando de um movimento que fala, que prega, que institui a necessidade da transformação de vida. Por isso a Bíblia está dizendo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E alcançar a vida eterna é alcançar uma vida nova, uma vida transformada, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, uma vida feliz. Nesta hora, eu quero propor para você a seguinte condição. Claro, propor. Proposta, se propõe e se aceita ou rejeita. Quero que você abra o coração, receba Cristo para viver uma vida nova, preciosa e gloriosa. Porque com Cristo você vence obstáculos, barreiras, dificuldades e caminha em frente, sabendo que Ele te dá plena vitória diante dos embates desta vida. Se você abre o coração para Jesus, você é transformado numa nova criatura. E a partir daí, você começa a viver uma vida nova, preciosa e gloriosa. Vamos juntos nesta manhã, pensando nisso? Abra seu coração, porque Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Deus quer proporcionar a você aquela mudança necessária para que você seja alguém inserido no propósito divino. Veja que Deus tem o seu propósito e usou de todos os meios possíveis para que o mundo pudesse conhecer este propósito. Quando Jesus estava naquela cruz, não tinha uma rede por internet ou por satélite ou por qualquer recurso que fosse para proclamar aquilo. Mas o mundo habitado daquela época pôde ler que Jesus era rei. Através das línguas usuais do tempo, ali estabelecidas naquela cruz. Jesus, o Rei dos Judeus, aparece em 3 idiomas. Seria como se eu falasse aqui em português e no rodapé aí da televisão aparecesse o que eu estivesse falando em português, por exemplo, no inglês, no espanhol e outras línguas. Porque naquela época, estes 3 tipos de poderes dominavam o mundo. Poder cultural, poder político, poder religioso. E aí adotou-se estes 3 idiomas. O idioma do poder político, o idioma do poder cultural, o idioma do poder religioso, para que o mundo tomasse conhecimento de que ali estava Jesus, o Salvador por excelência, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero neste instante orar com você. Quero fazer a primeira oração do programa de hoje. Quero que você coloque a mão no coração. Eu quero pedir a favor de sua vida, a favor de sua família, a favor dos seus sonhos, dos seus projetos e pedir que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre você a partir do momento que você abrir o coração e dizer: Jesus, entra aqui, faça morada e saiba, só bênçãos vão te acompanhar daqui para frente. Oremos. Senhor Deus e Pai, diante de Ti eu quero apresentar cada uma dessas pessoas que onde estão, elas oram comigo, clamando pela Tua graça, clamando pelo Teu poder, clamando pela Tua virtude. Estenda, Senhor, as Tuas mãos e faz obras maravilhosas na vida de cada um. Opera, Jesus, na vida deste homem, desta mulher, deste casal, desta família, deste lar, na vida de cada uma dessas pessoas que ora comigo.
manifestando sobre todos a tua graça e o teu poder, e operando milagres, Senhor, abençoando e vitalizando os sonhos e projetos que cada um tem procurado encaminhar nesta vida, abrindo portas e concedendo vitórias. Sê com todos, Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Você já ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão? Se ainda não ligou, liga. Os números 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Ou se você, porque nesse número aí você liga a custo de ligação local. Você de qualquer parte do Brasil não paga interurbano para ligar para mim. Agora, se você usa bônus de celular, liga neste outro número, 0 operadora 62 32 21 0000. Se você é aqui de Goiânia, não precisa colocar esses números todos, só coloca 32 21 0000. Liga para mim, coloca o seu nome no altar e prepara-se para orar comigo no final do programa. Você já é um dos nossos evangelistas associados? Para fazer este programa, eu tenho grandes despesas, custos altíssimos para manter este programa no ar. Então, quero pedir a você de todo o Brasil para me ajudar a fazer esta obra, para me ajudar a executar esse projeto, para me ajudar a levar em frente esse trabalho. Então, quero pedir a você, peço com muita humildade, porque é uma necessidade. Quero te pedir, venha me ajudar a fazer esse programa. Venha me ajudar, por favor, porque se você abrir o coração para me ajudar, eu vou mantendo este programa, mantendo estas despesas, cobrindo essas despesas e abrindo até novos espaços para mais pessoas serem abençoadas por Deus. Seja você um evangelista associado me ajudando a fazer este programa. Muitos nomes já chegaram aqui para mim. Maria Souza e família de Goiânia, Terezinha e Francisco de Natal, no Rio Grande do Norte, também Laércio, Dulcimar, Liliane, Kiana, Douglas Filho, Antônia Neves, Edu Virgens, Lourival Neves, todos da cidade de Manaus, Edson, Leila, Laíde, família de Belém do Pará, Maria de Jesus e família também de Belém do Pará, Alda e Paulo, Isa Mendes, José Carlos, todos de Goiânia. Aliás, o José Carlos é de Aparecida de Goiânia. Também Vera Lúcia, Tiago Rodrigues, Alice, Dilmar, Jamile, Coraci, Maria do Rosário, Paulo César, Luzia, todos de Goiânia, André Luiz, Adma Almeida, Gabriela Emanuel de Brasília, Distrito Federal, Penha Fagundes e família de Vitória, no Espírito Santo, também Sebastião Rodrigues de Trindade, aqui em Goiás, também Sandra e família, Jeane e família, Ana e família de Goiânia, Kátia, Helder, Natália, Maria Aparecida Tadeu de Goiânia. São pessoas que ligam porque creem que Deus tem agido e operado nas orações que fazemos aqui e desta forma faz esse gesto de fé, ligando para colocar o seu nome no altar. Recebo também os nomes de Leônia, Augusto, Arvenas e Isaura de Salvador, na Bahia, Maura Fagundes, Otávio e família de Goianira, aqui em Goiás, também Denise e família de São Paulo, Dunalva Angélica de Moraes e família de Guapó, aqui em Goiás, Caio, Mateus, Adriane, Emily, Pedro Félix de Aparecida de Goiânia, também Darcy Souza, Dina, Delci, Raquel, Ricardo, Dilma, Anderson e família de Goiânia. São muitos nomes chegando aqui para mim. Se você ainda não ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão, faça isso, liga, tenho certeza que vai compensar para você, porque Deus vai operar milagres importantes na sua vida. E você, já é um dos nossos evangelistas associados? Vamos ver quem atendeu o meu apelo nos últimos dias. Na sexta-feira, quem atendeu o meu apelo foram as seguintes pessoas: Rosa Maria de Souza Marinho, de Belém do Pará, também Maria do Carmo Campos Nascimento de Serra, no Espírito Santo, Emília Maria de Porto Velho, Rondônia, e Sueli de Fátima Pádua Silva, de Anápolis, Goiás. No sábado, quem atendeu o meu apelo foi Isabel Oliveira Moita, de Belém do Pará. E no domingo, ontem, quem atendeu o meu apelo foi Carlos de Oliveira Fernandes, de Macaé, Rio de Janeiro, e Carmen do Socorro Ferreira Barbosa, de Belém do Pará. Eu quero agradecer ao Sebastião Marques, que ontem à noite foi na Betel e levou também uma oferta especial para ajudar
no Falando ao Coração. Só Deus para recompensar a você, Sebastião, e a todos vocês que abriram o coração para virem me ajudar a fazer esta obra. Entre os nossos evangelistas associados, com alegria, eu quero registrar os nomes dos que estão aniversariando. Hoje, segunda-feira, aniversário é de Rosa Pires de Faria, de Goiânia, Raimunda Lessa de Oliveira, de Goiânia, Geraldina Cunha Silva, de Goiânia, Dona Senir de Castro Silva, de Manaus, Maria Estela Castro Queiroz, de Fortaleza, Ceará, Luzia Maria de Almeida de Aparecida de Goiânia, Evanilde dos Santos Flores de Ilha Solteira, São Paulo, Marilda Borges Alves de Aparecida de Goiânia, Rosimeire Aparecida Cifarello de Goiânia, também Josefa Gercileide dos Reis de Goiânia, Valdilene Maria do Nascimento de Trindade, Carla Cristina de Oliveira de Goiânia. Ontem, aliás, antes de ontem, sábado, aniversário foi de Doralice Justino de Souza, de Goiânia, Ivonete Maria de Souza Cardoso de Serra, no Espírito Santo, Divina Rocha de Jesus de Goiânia, Maria Cleide Costa Ramos de Belém do Pará, Irene Maria dos Santos de Trindade, Marli dos Santos Oliveira de Goiânia, José Maria Miranda de Oliveira de Anuri, no Amazonas, também Luzinete Souza B. Abacherli, de Goiânia, Indiara Souza Santos de Goiânia e Maria Mendes da Silva de Aparecida de Goiânia. Na sexta-feira, quem fez aniversário foram as seguintes pessoas: Tereza Cristina Braga, de Fortaleza, no Ceará, Antônio Machado Alencar, de São Luís do Maranhão, Maria das Neves de Paula e Souza, de Manaus, no Amazonas, Jair Afonso dos Santos, de Santa Helena de Goiás, Maria Helena de Jesus Taveira, de Goiânia, Célia Maria T. Silva, de Aparecida de Goiânia, Lucilene Rodrigues Vargas Rosa, de Goiânia, Maria Nilda Amaral da Silva, de Manaus, Elisete da Silva Miranda, de Goiânia, Maria Judite Heroína Moreira, de Goiânia, também Cláudia Lopes de Souza, de Aparecida de Goiânia, Isailda Odete Guimarães, de Aparecida de Goiânia, Elce Maria Almeida Prado, de Manaus, Cristiane Pereira Santos, de Campo Grande, Rio de Janeiro, Maria Judite Heroína Moreira, de Goiânia, também Cristiano, você está repetindo aqui, né? Mas vamos lá. Cristiane Barbosa do Nascimento, de Aparecida de Goiânia, Bruna Silva Vaz, de Aparecida de Goiânia e Alice Caroline Silva, de Goiânia. Meus cumprimentos a vocês, aniversariantes de sábado, de ontem, domingo, de hoje, segunda-feira, e o meu pedido é que essa data repita muitas e muitas vezes. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e proporcionar muitas bênçãos e muitas vitórias também. Vamos para os testemunhos. Tenho aqui a Terezinha Alecrim, de Goiânia. Ela diz que assiste o programa todos os dias e faz todas as campanhas dos Salmos e tem alcançado muitas bênçãos. O seu neto Nádia estava tentando tirar a carteira de habilitação, mas era reprovado no teste de volante. A Terezinha fez a campanha do Salmo a favor dele e também orou no altar da intercessão, pois ele dependia da habilitação para conseguir o trabalho, que já estava encaminhado. Deus agiu poderosamente e ele foi aprovado e também conseguiu o trabalho e está duplamente feliz. A Terezinha está muito feliz com esta e outras vitórias que tem alcançado através do programa Falando ao Coração. Mais um testemunho. Doralice Ferreira Galvão, de Goiânia. Ela diz que o seu neto Jonatas estava dando muito trabalho. Todos os dias, a dona Doralice apresentava o nome dele no altar da intercessão e colocava ele para orar juntamente com ela de frente à televisão. O Jonatas foi assassinado, mas no final de sua vida, ele confessou Jesus e foi salvo para a glória de Deus. A Doralice está triste por perder o neto, porém feliz porque ele não perdeu a salvação, ou seja, ele foi salvo por Cristo Jesus. Desta forma, a Doralice louva e exalta o nome de Jesus, que usou Falando ao Coração para que o seu filho fosse evangelizasse e conhecesse a Cristo e pudesse entregar sua vida ao Senhor. É assim, nós precisamos ser sempre instrumentos de Deus na vida da família. Você que me assiste tem uma família. Seja você um canal de bênçãos na vida da sua família, orando por todos e pedindo para que Deus esteja alcançando a cada um. Incentivando-os, inclusive, a assistir o programa, para que desta forma eles sejam ricamente abençoados por Deus. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje,
Leia comigo Filipenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Assim está escrito: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Você sabe que o murmurar tem levado muitas pessoas a perder bênçãos na vida? Porque às vezes as coisas estão acontecendo para o próprio bem da pessoa. Ou porque essa pessoa contribuiu para que aquilo acontecesse. E aí deita-se murmuração. E essa murmuração às vezes pode ser injusta. Porque se alguém está sofrendo, muitas vezes é porque fez por merecer. Algumas vezes é porque está sendo corrigido, trabalhado, ensinado para que possa mudar de vida e ter um novo direcionamento. Mesmo que não sejam estas as razões porque você possa estar sofrendo, e às vezes você nem sabe por quê, ao invés de murmurar, ore a Deus, cante louvores a Deus, procure conduzir a sua vida de forma a afastar de você a murmuração. Porque murmuração só atrapalha, só prejudica. Prejudica você com Deus, prejudica você com a família, prejudica você com os amigos. Quem é que gosta de ficar ao lado de um murmurador? O tempo todo reclamando, o tempo todo dizendo que a vida não compensa, que viver não compensa, que as pessoas não prestam, que isso, que aquilo. Você logo quer afastar dessa pessoa, porque é bom estar ao lado de alguém que é otimista, de alguém que encara o lado bom da vida, de alguém que vive sempre com o coração voltado para agradecer, para considerar os feitos importantes na vida e viver feliz com a própria vida. Conta-se que um certo vendedor que usava aquele tempo antigo chamado de mascate, vinha com a sua mala cheia de bugigangas, vários produtos úteis na vida das pessoas, e quando chegava numa cidade, abria a sua mala e começava a vender. Um dia ele chegou numa cidade e primeiro ele fazia ali uma tomada de conhecimento sobre o que as pessoas precisavam, o que as pessoas pensavam, como que as pessoas viviam, para que quando ele fosse fazer o discurso dele na praça, ele pudesse tocar nos pontos essenciais das pessoas na busca de todas elas pela felicidade. Assim ele fez assim, aquele conhecimento de campo, conversando com um aqui, outro acolá, e ele notou uma coisa: o povo daquela cidade era um povo muito murmurador, murmurava de tudo. Se chovia, murmurava. Se fazia calor, murmurava. Se tinha uma dificuldade qualquer, murmurava. Se trazia um benefício, murmurava. Então vivia murmurando. Aí ele comprou uma grande corda e colocou na praça de um poste ao outro. E chamou as pessoas, comprou umas folhas de papel, uns pincéis para escrever, e chamou as pessoas: quem aqui tem algum problema, por favor, venha até mim, porque eu tenho a solução para todos vocês. As pessoas olhavam para ele, via aquele homem, camisa com o colarinho poído, aquele homem com sapatos velhos, carregando aquela mala velha, surrada, dizia: quem é esse homem para dizer que tem solução para os nossos problemas? Mas já que ele está falando que tem, não custa acreditar. Cada um foi lá e ele entregava a folha: escreva aí nessa folha o seu problema, e tal, e tal. E todos foram escrevendo. Ele disse: agora vocês pregam nessa corda a folha com os problemas de cada um. E depois eu vou resolver todo o problema de vocês. E aí cada um foi pregando a folha, foi pregando. Sei que não ficou espaço naquela corda. E ele: está bom, ficou muito bonito. Olha aí, a corda com os problemas de vocês. Agora cada um de vocês leia e cada um pegue o menor problema que você encontrar. E aí cada um foi, leu. No final, todos tiraram uma folha, ficaram com uma folha e foram observar que aquela folha que cada um tirou era a folha do seu próprio problema. Porque chegou à conclusão de que o problema de cada um era menor do que o problema de cada outro. E assim, cada um pôde compreender que murmurava sem razão, porque na verdade cada um tinha o seu problema, mas o seu problema era preferido em relação ao problema do outro. Sabe que o murmurador é assim? Ele pensa que só ele tem problema, mas todas as pessoas têm. Já pensou se todos começarem a murmurar?
Então, ao invés de murmurar, cante um hino de louvor a Deus, viva uma vida nova, preciosa e gloriosa, porque o Senhor pode fazer isso na sua vida. Você já ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão? Se ainda não fez isso, faça o mais rápido que você puder, para que o seu nome seja apresentado diante de Deus, e Deus possa fazer uma grande obra na sua vida. Salmo de número 62 é o salmo de campanha desta semana. Eu vou ler daqui a pouquinho cada versículo com você e quero que você faça esta campanha. E você às vezes está me perguntando, como fazer a campanha do salmo? É assim, toda segunda-feira eu cito um salmo, aí você pode e deve fazer esta campanha lendo este salmo 20 vezes durante 5 dias. Hoje é segunda-feira, você lê durante o dia 20 vezes, amanhã, terça-feira, mais 20 vezes, na quarta-feira, mais 20 vezes, na quinta-feira, mais 20 vezes, na sexta-feira, mais 20 vezes. Lendo o Salmo 62, 20 vezes por dia, 100 vezes no total. 5 dias, 5 vezes 20, 100. Então, assim você faz a campanha do Salmo e é ricamente abençoado por Deus. E você já ligou e colocou o seu nome no altar da intercessão? Vamos ver se o seu nome já chegou aqui para mim. Valéria, Cristina, Tabita, Pedro, José, Sofia, Eliene, Égile, Eliton, todos do Rio de Janeiro. Luciene e família, Rogério e família, Roseli e família, Domingas e Tatiana, também Nilma Luzia, Leandro Cardoso, Geralda Cardoso, todos de Goiânia, também Maria Aparecida e família de São Paulo, Edinaldo Martins e família de Manaus, Augusto Brasil e família de Belém do Pará, Antônio Alves, Maria Cândida, Júlio César, Carlos Renon, todos de Goiânia, também Vilma, Marian e Regina de Cuiabá, no Mato Grosso, Maria das Graças Ribeiro de Goiânia, aniversariante, meus parabéns, Deus te abençoe, muitos anos de vida, Laura e família de Aparecida de Goiânia, Maria de Lourdes e família de São Luís do Maranhão, Francisca, Jean Carlos e Cristina de Vila Velha, no Espírito Santo, também Maria da Penha e Nazareno José, aniversário, são de Brasília, só que eu não fiquei sabendo aqui quem é o aniversariante, se é a Maria da Penha, se é o Nazareno. Mas meus parabéns, Deus abençoe você, muitos anos de vida, muita alegria e muita paz no coração. Parabéns pelo aniversário de você ou de vocês e que essa data repita muitas e muitas vezes na vida de cada um de vocês. É assim, você liga, coloca o seu nome no altar, liga para ser um evangelista associado e nós vamos juntos fazendo este programa. E Deus vai derramando bênçãos, operando milagres e cada pessoa vai sendo tocada e recebendo a virtude de Deus para viver uma vida nova, preciosa e gloriosa também. Através do Falando ao Coração, você tem a oportunidade de conhecer mais a Deus e desfrutar de maiores bênçãos na sua vida a cada dia. Vamos ler o Salmo 62? Salmo 62 é o salmo de campanha desta semana e eu quero ler com você os 12 versículos deste salmo. Leia comigo, depois você continua lendo para fazer esta campanha. Vamos para o primeiro versículo. O primeiro versículo diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Versículo 2: só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. A primeira coisa que eu encontro neste salmo, ao ler o primeiro versículo, é esperança. Esperança. Nós nunca podemos perder a esperança. A esperança de que as coisas vão mudar, a esperança de que as coisas vão melhorar, a esperança de que algo novo está para chegar. É a esperança de chegar numa outra cidade que faz você tomar um carro, uma moto, um ônibus, um avião, porque você sabe que vai percorrer uma estrada e é na esperança de chegar aonde você estabeleceu como propósito o seu destino. E é com esperança também que nós vamos um dia chegar no céu. Portanto, não podemos nunca perder a esperança. No versículo 2 fala de confiança. Quando você, por exemplo, sai de Goiânia para ir para Brasília, você tem a esperança de chegar lá e você tem a confiança de que há uma estrada para você percorrer e um veículo para te conduzir. Isso é uma confiança que você tem. Se você soubesse que, por exemplo, se você vai para Brasília de carro, você soubesse que o seu carro vai pifar no meio do caminho,
Você, vou consertar o carro primeiro. Mas você tem a confiança no veículo de que você vai chegar lá. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus, por isso a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A esperança é um combustível importante que nos leva a planejar, projetar e estabelecer propósitos na nossa vida. E a confiança é a certeza de que nós vamos alcançar. E essa confiança não é colocada simplesmente na nossa força ou na nossa capacidade, mas no nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele pode todas as coisas. Vamos para mais 2 versículos, quero ler com você agora. Versículo 3 e o versículo 4. Leia comigo. Diz assim o 3. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Versículo 4. Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Veja que neste versículo 3 fala de maquinar o mal. Maldade maquinada, trabalhada, pensada, objetivada na vida de uma pessoa. Muitas vezes você está bem, a vida vai bem, com algumas dificuldades, isso é natural. Aí você começa a maquinar o mal. E esse maquinar o mal já começa a trazer prejuízos para você. Se você está maquinando, você já está sendo influenciado negativamente. E se você pratica aquilo que maquinou, isso vai trazer consequências gravíssimas na sua vida. Então, o melhor mesmo, sabe o que é? É pensar nas coisas boas. Por isso a Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima. Por quê? As coisas de Deus são coisas que têm virtude, que têm unção, que têm bênção, que têm alegria, que têm paz, que têm coisas boas para a nossa vida. Por que ficar aí maquinando o mal? Tem muita gente maquinando o mal, por isso o mundo está de mal a pior. Nós precisamos de inverter o papel. Ao invés de maquinar o mal, trabalhar para que o bem esteja acontecendo na nossa vida. No versículo 4, fala de com uma boca maldiz, com a outra bendiz. Isso aí o que é? Falsidade. De acordo com a conveniência, você tem um tipo de comportamento. Diante de uma pessoa, você é uma coisa. Na ausência dela, você é outra coisa. Saiba você que isso só traz tristeza, só traz dificuldade, só traz prejuízo para você próprio. Porque quando você pensa o mal sobre alguém, você só mandou cópia, o original ficou com você. Então é importante nós termos esta capacidade de afastar tudo aquilo que é ruim, pernicioso, prejudicial na nossa vida e viver uma vida melhor. Vamos para mais 2 versículos do Salmo 62, que é o salmo de campanha desta semana. Versículo 5. Versículo 5 diz assim: Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Vamos para o versículo 6. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Veja aqui, no versículo 5, você pode colocar aí a palavra Deus. Refere-se a Deus como aquele que pode todas as coisas, como aquele que faz todas as coisas, como aquele que abençoa. Só Ele tem poder para te fazer transformado numa nova criatura. Então nós precisamos de entender que tudo na vida, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Ontem, por exemplo, aconteceu na hora dos cultos das igrejas em Goiânia, o jogo Brasil e Espanha. Aqueles que têm Deus em primeiro lugar, sacrificaram, jejuaram sobre futebol e disseram, vou para a igreja, porque o meu compromisso maior é com Deus. Agora aqueles, não, Deus tem todo dia, o jogo é uma vez só, e esses colocaram o jogo em primeiro lugar, prioridade. Veja o perigo. É importante nós reconhecermos que Deus está acima de todas as coisas. Aí muitas igrejas estavam até vazias. E por quê? Muitos, ao invés de ir para a igreja cultuar a Deus, depois ficariam sabendo do resultado, como aconteceu comigo. Eu desliguei celular, fui para a igreja, participei do culto, cantamos, louvamos. O Trazendo a Arca estava conosco, foi uma bênção.
Depois, terminado o culto, lá de fora, as pessoas chegavam, ficou sabendo quando foi o jogo? Foi não. 3-0 para o Brasil. Maravilha, graças a Deus por isso. Mas Deus continuou sendo o maior, o principal, o mais importante na minha vida. Isso é uma declaração importantíssima. Nós precisamos de entender que Deus está acima de tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Versículo 6 fala de confiança. Nós precisamos de conhecer esse Deus para aprender a confiar nele. Lembra que Osés disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecimento sobre Deus nos leva a crer mais ainda no poder que Ele promete, na palavra que Ele profere, nas bênçãos que Ele tem, e confiando mais em Deus, você só recebe mais bênçãos na sua vida. Vamos para mais 2 versículos bíblicos, versículos 7 e 8 do Salmo 62, que é o salmo de campanha desta semana. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Que palavra maravilhosa, né? Versículo 8 diz assim: confiai nele, ó povo, em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Que palavra eu poderia expressar que engloba este versículo 7? Deus. Outra vez eu coloco Deus, porque Deus é Senhor, que atende nossos anseios, que realiza os nossos sonhos, que vitaliza os nossos projetos e que nos dá bênçãos maravilhosas a cada dia. Deus é tudo. E nós precisamos sempre lembrar, Deus acima de todas as coisas. Versículo 8, convicção. Eu preciso estar convicto de que Deus é poderoso, como disse Paulo, para guardar o meu depósito, que Deus é glorioso para cada dia me livrar de situações as mais diversas, que Deus é maravilhoso para operar na minha vida, além até do que eu penso, além do que eu peço, do que eu penso, do que eu almejo, do que eu busco, do que eu projeto, coisa assim, porque Ele sabe todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Vamos para mais 2 versículos do Salmo 62, versículos 9 e 10. Leia comigo. Diz assim: certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Versículo 10. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Veja que aí fala de 2 coisas: julgamento. Todos, você faz o que quer na vida, mas você vai passar por um julgamento. E na hora do julgamento não tem mamãe para chorar, não tem ninguém para te proteger. É você e o juiz. Você vai ser julgado por aquilo que faz de bom ou de mal. Se é bom, só o que você procura fazer, você vai ser beneficiado. Se é mal, vai ser condenado. No versículo 10, nós precisamos de ter cuidado com a vida. Cuidado no que fala, cuidado onde anda, cuidado com quem você se relaciona, cuidado com tudo, porque isso pode trazer dificuldades enormes para você, se você não tivesse cuidado. Vamos para os 2 últimos versículos, 11 e 12. Versículos 11 e 12 do Salmo 62. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Versículo 12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Veja que no versículo de número 11 fala do poder de Deus. 2 vezes, poder e poder, maravilha. No versículo 12 fala de misericórdia e recompensa. A recompensa vem de Deus porque Ele é misericordioso. Entrega seu coração para Deus e viva cada dia uma vida nova, preciosa e gloriosa. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero que você esteja atento, porque se você ligou, o seu nome já chegou aqui para mim. Se você ainda não ligou, ou não dá tempo mais, então prepare-se para orar comigo. Inclusive, Antônio Oliveira, de Primavera do Leste, em Mato Grosso, Amélia, de Manaus, Bruno Alves, de Bruno, não sei onde é isso, Jean Carlos, Mel, Liz, Dilma,
todos de Belo Horizonte, muita gente ligando, do Brasil inteiro. Eu quero ungir aqui a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e orar com você e orar por você. Oremos? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças porque a cada programa eu tenho visto a tua mão estendida e as bênçãos dos céus acontecendo na vida de cada um. Diante de ti eu apresento todos estes nomes e também as pessoas que oram comigo, clamando por um milagre, por uma bênção, por uma vitória. Como o Senhor pode operar estas coisas na vida, eu quero ministrar bênçãos sobre cada um. Atenda, Senhor, o anseio, o pedido, a necessidade de cada pessoa. Libera sobre todos uma unção especial, uma virtude especial e opera maravilhas e milagres, porque eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Agradeço a você pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, amanhã, 7 da manhã, estaremos outra vez juntos. Até lá, na paz preciosa do Senhor Jesus. Se você ainda não é um evangelista associado, liga para mim e passa a me ajudar a partir de hoje a fazer esse programa. Se você tem um testemunho para contar, liga para mim, conta o seu testemunho, isso vai ajudar outras pessoas a fazer como você fez, crer, acreditar, confiar e buscar, e a bênção de Deus vir para você. E é assim, o Falando ao Coração, a cada dia procura ser um canal de bênçãos importantes sobre a sua vida. Você que está me ouvindo pelo rádio, hoje, às 8 da noite, esse programa será retransmitido pela 93,9 FM. Sintonizem, acompanhem e sejam abençoados. Um abraço ungido, fica na paz e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Falando ao coração.